Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então para mais uma aula de espanhol. Vamos hoje trabalhar o capítulo 4, assim que o seu livro em mãos, tá? Como de costume, a gente vai fazer a leitura do texto que inicia o capítulo 4 e o tema desse título, desse capítulo é La Fiesta Sorpresa. Lembrando que vocês devem assistir a videoaula do SAS TV referente a este capítulo, porque ali há também, além de resolução dos exercícios de forma explicada, há um reforço também da matéria nova que faz parte do capítulo 4 do livro de espanhol de vocês, tá bom? Vamos ler então juntos este texto. Eu vou ler com vocês, está na página 30, tá? Então abre o livro na página 30, a gente vai ler o texto Cumpleaños de Pilar. Então aqui a gente tem as instruções. Lê o diálogo e depois contesta a las perguntas. Contesta responde, tá bom? Vamos lá então, comigo na leitura. Marcos, muchas gracias por todo. La fiesta está muy linda. Los invitados, los regalos, los globos. Todavía no me lo creo que hayan hecho todo eso sin que yo me diera cuenta. No hay de qué. Sabíamos de la enfermedad de tu abuela, pero no podíamos dejar que una fecha tan importante pasara como si nada. Espero que tu madre y ella no estén molestas. No te preocupes por eso, pues ellas no se molestaron. Todo lo contrario, están incluso muy felices con la presencia de tan buena gente en nuestra casa. Uf, qué bueno. Juan y yo estábamos un poquito preocupados por la invasión. Pues nada, quédate tranquilo que todos están muy contentos, principalmente yo. No sé cómo retribuirles tan bella sorpresa. No te molestes con eso. No hace falta que retribuyas. Tu amistad es lo que importa. Mira, este es tu regalo. No me lo puedo creer. Hace mucho quería comprarme estos pendientes. Son lindos. Eres un cariño, Marcos. Aqui é a ilustração, desse texto. Então, pendientes foi o regalo, ou traduzindo, o presente que o Marcos deu para a Pilar. O que você acha que são pendientes? Pendientes são brincos, né? E este é Marcos, e essa é Pilar, e esse é o cenário, a ilustração do texto que a gente acabou de ler. Com base à interpretação e entendimento do texto, responda a questão número um, número 2, número 3 e a número 4. Tá? Então, há espaço no próprio livro para responder, responde no próprio livro, a partir do entendimento do texto que a gente acabou de ler agora, tá bom? Eu quero que vocês façam um vocabulário de 10 palavras desconhecidas desse texto que a gente acabou de ler. Então você vai pegar lá palavras que você não conhece ou que você talvez tem dúvida no significado. Por exemplo, aqui, o que quer dizer fecha? A gente não falou isso ainda em sala de aula, que eu me lembre. Então, é uma palavra nova que o texto traz para a gente. Eu quero que vocês encontrem, então, pelo menos 10 palavras novas, façam a pesquisa sobre o significado dessa palavra e no caderno de vocês escrevam um vocabulário de pelo menos 10 palavras que estão no texto, tá bom? Respondendo, então, questão um, 2, 3 e 4, que está relacionada ao texto. Aqui nós temos um pouco de léxico. Né? Léxico é a gente melhorar a nossa pronúncia e também o nosso vocabulário na língua estrangeira moderna espanhol. Aqui eu estou na página 31, fiquem atentos que sempre eu vou estar indicando a página do livro em que eu estou, tá bom? Então, as estações del año, aqui a gente está falando sobre as estações, inverno, primavera, e aqui nós temos as 4 estações com uma imagem ilustrativa a cada uma delas. Primavera é a mesma, né? A palavra não muda, muda um pouco apenas a pronúncia. Verano seria verão, outono seria outono, e invierno é o inverno, tá? Então vocês vão ler esse texto aqui, entender ele um pouquinho melhor. Aqui estou na página 32 do livro, percebam, tá? E aqui, los dias de la semana e los meses del año. Isso aqui é importante, pessoal. Muito importante.
Lunes refere-se a segunda-feira. Martes, terça-feira. Miércoles, quarta. Jueves, quinta. Viernes é sexta. Sábado e domingo não muda, tá? Sábado, domingo. Então, muda um pouquinho apenas da pronúncia, mas a escrita, a grafia é exatamente a mesma. Então, lembrando, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes são os dias da semana e aqui os meses do ano. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Estudem meses do ano, dias da semana, porque isso aqui vai ser cobrado posteriormente, tá bom? Então aqui tem um lembrete, né? Ojo quer dizer atenção. A diferença de lo que ocorre em português, todos os dias da semana são masculinos y no aceptan el uso de la preposición antecediéndolos, solo el artículo. Ejemplo, nuestra reunión será el lunes. No espanhol seria, nossa reunião será na segunda-feira. Então, a preposição na, eu não uso o equivalente dela no espanhol. Eu apenas utilizo o artigo definido masculino, porque em espanhol os dias da semana são masculino, tá? El lunes, el martes, sempre será tratado no gênero masculino os dias da semana em espanhol. Alguns advérbios de tempo. Anteayer quer dizer antes de ontem. Ayer, ontem. Hoy, hoje. Mañana é amanhã e passado amanhã é depois de amanhã, tá bom? Advérbios de tempo, vamos usar ele para formar frases depois conjugando verbos. Então, muita atenção para os advérbios de tempo, tá ok? Aqui algumas ações habituais, eu vou ler e, né, junto com vocês fazer a tradução. Acostar-se, deitar, dormir, né? Andar, caminhar, não precisa nem de tradução. Bostezar, é bocejar, o sono. Cepillar os dentes, é escovar os dentes. Cenar, é jantar. Charlar, conversar. Desayunar, é tomar café da manhã. Aqui nós temos despertar-se, é acordar de manhã, se levantar da cama. Duchar-se, banhar-se, é tomar banho. Temos peinar-se também, como verbo de pintar o cabelo. Faça o exercício 1, o exercício 2, aqui eu estou na página 33, então o 2 da página 33 vocês devem fazer, o 3 da página 34 também vocês devem fazer, a partir do que nós vimos ali agora nos verbos, tá? Identificar cada um deles. E aqui nós temos algo de matéria nova, tá bom? Então vamos entender presente do indicativo. Como você viu, o presente do indicativo é utilizado para expressar acontecimentos habituais e para indicar o que acontece no momento em que se fala. À frente, ou aqui abaixo, né, há uma tabela de verbos regulares terminados em ar, er, ir, conjugados em presente de indicativo. Observa como eles terminam. Então, o verbo estudar, primeira conjugação, comer, segunda conjugação, vivir, terceira conjugação. Sempre no presente indicativo. Eu estudio, percebam que todos terminam praticamente da mesma forma. Atendendo à terminação do verbo e sabendo qual conjugação ele pertence, você consegue conjugar qualquer verbo. Por exemplo, vamos pensar no verbo aqui que faça parte da primeira conjugação. Verbo hablar. Eu vou utilizar a mesma terminação que eu estou utilizando no verbo estudiar. Por exemplo, yo hablo, V termina com O, tu hablas, ou vos habláis, ele ou ella, usted habla, termina com A também, nosotros ou nosotras hablamos, aqui estudiamos, no caso se fosse o verbo hablar, hablamos. Perceba que a terminação que aqui está em negrito, ela permanece em todos os verbos que pertencem à mesma conjugação. Então, todos os verbos que terminam em ar vai terminar dessa mesma forma, conjugado no presente do indicativo, sempre que for um verbo regular. E o mesmo ocorre para o verbo da segunda conjugação.
Todos os verbos terminados em er, seria ler, correr, todos eles vão terminar com a mesma terminação. O mesmo com o verbo da terceira conjugação. Beleza? Lembra, assista a videoaula do SAS TV, porque há mais explicações sobre esse conteúdo, tá bom? Aqui temos alguns exemplos de verbos com presente regular, tá? Então, abandonar, abrir, acabar. Eu tenho verbos da segunda conjugação, verbos da terceira conjugação e verbos da primeira conjugação. Terminou em ar é da primeira, termina em er da segunda, termina em ir é a terceira conjugação, tá bom? Então vamos fazer o exercício número 1 da página 35, tá? Tá aqui, página 35 do livro. Vamos fazer o exercício 2 também da página 35 do livro de espanhol. Aqui nós temos alguns substantivos, regras gerais para os substantivos. E, por exemplo, as palavras terminadas em e terminada em o mudam as ditas vogais, né, essas vogais, pela vogal a, tá? Então, masculino, sempre que termina em pariente, muchacho. Se eu quero transformar essa palavra para o feminino, eu troco a última vogal, né, que indica o gênero masculino, e coloco o A no lugar dela. Então, pariente, parienta, muchacho, muchacha. Quando eu passo a palavra de um gênero para o outro, do masculino para o feminino, se tiver E ou O no final, eu coloco a vogal A. As palavras que terminam em consoantes recebem uma vogal A, então eu não troco letras, eu adiciono a letra a mais. Aqui, masculino, tenho ratón, aprendiz. Feminino seria ratona, aprendiza, certo? Terminou em vogal, então adicionei a, quer dizer, terminou em consoante, as duas palavras em masculino. Para passar para o feminino, eu só coloquei a vogal A no final. Tá? E quando termina com ina, isa, então vocês vão ler isso aqui e entender como que eu faço para passar uma palavra do masculino para o feminino. Essas regrinhas eu vou deixar vocês lerem, entenderem, e depois a gente reforça esse conteúdo aqui, é uma explicação só para essa matéria, tá bom? Para não ficar muito extenso este vídeo aqui. E aí vocês vão fazer o exercício 3 na página 37, tá bom? O 4 também na página 37. Esse aqui é a continuação do 4, ainda na página 37. Esse texto aqui, vocês vão traduzir ele no caderno durante a semana. Então, não precisa fazer exatamente no momento em que você está vendo a videoaula, mas durante a semana vocês vão traduzir esse texto para mim no caderno de espanhol de vocês, tá bom? No livro, vão responder a questão 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E deixar no livro que no final, quando a gente voltar para as aulas presenciais, eu vou dar visto em todos esses exercícios e atividades que estamos fazendo aqui, tá bom? Um pouco de fonética, só para vocês entenderem, a letra Y, ela é a preposição de junção, então equivale ao nosso E, né? Escola e trabalho, seria em espanhol escuela y trabajo. Então, o I aqui, esse Y tem o som de I quando é preposição, só que ele também tem um fonema próprio quando acompanha uma vogal. Então, o I, ele não é uma vogal, ele é uma consoante, tá? Portanto, quando ele acompanha a vogal, ele tem um som de consoante. Yo, yerno, desayuno, ayer. Diferente do nosso E, que é uma vogal. O I, ele tem um som parecido com a vogal, né, no caso de a vogal, mas ele é uma consoante, portanto, quando acompanhado de vogal, ele faz papel de consoante, tá? É disso que trata esse conteúdo aqui, então leiam com atenção essa parte aqui, tá bom? Algumas palavras que é utilizada a letra Y, em espanhol é chamado de Y ou Y, as duas formas de mencionar essa palavra, ou Y ou Y, tá bom? Aqui o lembrete para vocês de tudo que é para fazer durante a semana, tá bom? Eu vou deixar vocês tirar um print da tela, dá um tempo. 3, 2, 1, printou, beleza? Mas também esse conteúdo vai estar lá no SAS Conecta, tá bom? Na descrição da atividade, junto com o vídeo, com o link desse vídeo aqui, certo?
Chegou a hora da nossa oração. Eu quero convidar você então para, nesse momento, fechar os seus olhos comigo, se for possível, fazer alguns segundinhos rápidos de oração, deixando para a meditação de todos vocês o versículo 16 do Salmo 59, que diz assim: Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y el refugio en el día de mi angustia. Oramos a Dios. Señor, gracias por otro momento más de aula con los alumnos del Colegio Shalom. Te pido que, así como mi voz se hace presente en este hogar, en esta casa, que tu bendición también va al encuentro de ellos ahora. Dios, guárdanos, cuida nuestra familia.